O Estopim Coletivo surgiu em 2011, uma reunião de alunos da quarta fase do curso de jornalismo da Unisul. Então ele não começa com um modelo de negócios constituído, não é exatamente uma empresa formada na sua origem, né? Era muito mais um grupo de jovens do jornalismo querendo dar vazão à sua atividade de alguma forma, e a gente encontrou ali essa alternativa de criar um blog e então começar a escoar produções ou do nosso curso ou que nós mesmos inventávamos ali, seja uma crônica, uma entrevista. Depois a gente foi amadurecendo um pouco o projeto e sentiu a necessidade de tentar trazer alguns moldes, tentar adaptá-lo aí a um modelo de negócios. A gente começou a descobrir também que modelos de negócios existiam, né? No jornalismo esse ensino ele não é tão presente, né? Enquanto você tem administração, que é um curso totalmente focado nisso e que vai ter cadeiras voltadas a empreendedorismo, o jornalismo, essas questões passam um pouco mais por cima, né? Não tem exatamente esse foco. Mas a gente aprendeu ali, viu que existiam iniciativas de jornalistas, e então a gente começou a tentar adaptar algumas coisas, repetir algumas coisas que poderiam estar dando certo, que deram certo em alguns casos. E a gente então chegou a um modelo que é o último vigente no Estopim, de um coletivo mesmo, né? Então, por exemplo, ninguém era vinculado ao coletivo, ninguém tinha salário, sempre foi uma galera, e isso é muito parecido até com a origem do Estopim, sempre foi uma galera ali disposta a exercitar o jornalismo e a aproveitar um espaço onde poderia escrever com mais liberdade, dar um tom alternativo para as pautas que Florianópolis e a região têm. Então é isso, assim, um modelo de negócios do Estopim acho que não existe como nos moldes do jornalismo tradicional, em que existe uma empresa constituída, em que estão definidos quem é editor, quem é redator, quem é repórter e que aquilo é uma empresa constituída com lucro, que a publicidade é quem financia. Não, o Estopim não tem exatamente esse enquadramento. É um coletivo, também não tinha fontes financeiras. Essa inclusive sempre foi uma busca nossa, tentar dar ao Estopim uma cara mais profissional, um ar mais profissional e que inclusive tivesse patrocínio, tivesse alguma forma de recurso. Nunca consolidamos isso, ainda é uma busca. O jornalismo alternativo, e aí o jornalismo que a gente praticou no Estopim também, sempre foi atravessado pela questão financeira, né? A gente nunca teve uma constância, nunca conseguiu ter uma rotina de segunda, terça, quarta, quinta e sexta nós vamos apurar e pronto, e nós vamos trabalhar como as mídias tradicionais fazem. Nunca foi possível isso porque não havia uma fonte de renda. O Estopim sempre foi uma iniciativa daqueles que tinham vontade, né, de fazer o jornalismo. Todo mundo precisa ser valorizado pela sua profissão, o jornalismo não é diferente. E até tem um aspecto aí bem crucial nisso tudo, né? Que a gente precisa sim brigar por formas de financiamento para o jornalismo alternativo. O jornalismo alternativo é necessário, não só aqui em Florianópolis, como em outras cidades. Não é à toa que algumas iniciativas de jornalismo alternativo, de jornalismo independente, conseguiram se consolidar no Brasil. É o exemplo da Agência Pública, o exemplo do Nexo, o Jota acabou de ganhar uma premiação internacional, enfim, são todas iniciativas que sobressaem a mídia alternativa, né? Aliás, a mídia tradicional, então quer dizer, são alternativas à mídia hegemônica, constituída, empresarial, e eles são sempre atravessados pela questão financeira, né? O Estopim teve diversas fases, né? Ele foi criado em 2011 e a característica do primeiro grupo ali, nós escrevíamos crônicas de segunda a sexta-feira, eram 5, então cada um tinha por incumbência produzir um texto um dia da semana. Isso funcionou nos primeiros anos e depois a gente foi ampliando para reportagem, para entrevistas, dando um caráter mais jornalístico para o Estopim mesmo.
Nunca houve uma estrutura organizacional tão bem definida quanto nas redações, em que você tem lá o editor-chefe, o editor executivo, o coordenador de pauta, um editor para cada área, né, geral, esporte, um editor do site, né, para jornais que trabalham na versão impressa e digital. O Estopim, na verdade, sempre foi um grupo de pessoas com uma vontade muito grande de poder exercer o jornalismo com um pouco mais de liberdade, com viés alternativo. A gente sempre aplicou isso, sempre defendeu isso em todas as pautas que a gente ou passava a acompanhar porque elas gritavam, porque eram pautas que precisavam de cobertura, ou porque a gente foi lá, constituiu essa pauta, achou que era pertinente abordar determinado assunto e trabalhou ele também com esse viés alternativo. Então, uma estrutura organizacional não, havia sempre estruturas bem definidas, digamos, as pessoas sempre entravam com uma incumbência, você vai ser um repórter, você vai editar os textos, você vai ser o editor das redes sociais, então a sua responsabilidade vai ser postar os textos lá, tinha gente que era editor do site, tinha gente que era o ilustrador, então sempre as funções e as aptidões eram aproveitadas ao máximo. Justamente eu vou voltar a dizer porque não se tem uma estrutura de salário, uma estrutura de trabalho definida e disposta para todos os colaboradores, como nas empresas, né? A pegada é diferente, assim, é meio que sob demanda, cada um faz aquilo que pode, cada um contribui da maneira que pode, no tempo que pode, né? É um barato, mas é atravessado por essa questão financeira e isso torna as coisas todas um pouco mais incertas. O Estopim tem 8 anos de história, vai fazer agora em outubro, mas ele é intermitente, ele tem momentos de baixa, ele tem momentos de alta, tem momentos que o grupo se desmobiliza, tem momentos que o grupo se reoxigena e a galera se reanima. Esse momento é um momento em que a gente está desarticulado, por exemplo, né? E volto a falar, a questão financeira é a que atravessa, porque todo mundo que passou no Estopim, salvo exceções, são pessoas que conseguiram colher algum aprendizado, conseguiram exercer jornalismo, experimentar o jornalismo, coisa que você não faz numa redação sem fazer um processo seletivo, concorrer por uma vaga e disputar com 200 outros jornalistas que estão tentando se inserir no mercado, né? Então tem essa questão que é ótima, né, de você oportunizar que jovens entrem no jornalismo, experimentem o jornalismo, mas ao mesmo tempo a sobrevivência dele também sempre é atravessada por essa questão organizacional e por causa do aspecto financeiro também. Bom, o amadurecimento do Estopim como um coletivo aconteceu junto com o nosso amadurecimento enquanto profissionais de jornalismo, né? A gente iniciou o projeto na terceira, quarta fase do curso, então ainda não tínhamos toda a experiência, não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo, só tínhamos a vontade de fazer, o que foi muito produtivo, muito proveitoso, né? A gente colocou a mão na massa. E aí nesse processo foi aprendendo, foi assimilando o que precisava ser feito, foi penetrando na sociedade, foi recebendo retorno, foi sendo demandado também por pessoas, por setores da sociedade que não eram ouvidos, que não tinham onde escoar X informações e que encontraram no Estopim, e não só no Estopim, mas nos outros coletivos também. Hoje a gente tem um conjunto aí de uns 4 bem constituídos, né? Eu posso citar Portal Catarinas, que aborda questões de gênero, posso abordar o Portal Desacato, né, bastante ligado aos sindicalistas, aos trabalhadores da cidade, e o Maruim também, né, bastante ligado aos estudantes, às questões estudantis, às questões sociais que, mais uma vez, eu preciso dizer, a mídia tradicional não se preocupa tanto, não aborda com o mesmo afinco, né? O impacto de iniciativas de mídia alternativa em Florianópolis e no Brasil e em qualquer parte do mundo, eu arrisco dizer, é muito grande, porque quando você tem uma mídia hegemônica, e no Brasil isso é muito forte, né? Acho que agora no governo Bolsonaro essa questão deu uma amenizada, a mídia conseguiu dar alguma contornada num caráter mais hegemônico que ela tinha, né? Você já tem hoje um equilíbrio maior ali em como a imprensa aborda as questões, as pautas aí da sociedade. No entanto, até um certo tempo aí, 3 anos, 4 anos, vamos dizer, ainda existia essa presença de uma mídia hegemônica muito forte. E aí o jornalismo alternativo, o jornalismo independente entra como crucial, porque
consegue dar vazão para outras pautas, ele consegue dar abordagem diferente para as pautas que estão na grande mídia, entrevistar outras fontes que não são ouvidas na grande mídia. Então o impacto a priori seria esse, de você aumentar a polifonia, aumentar o número de vozes, o espectro da sociedade que está conseguindo chegar a um veículo de comunicação. Obviamente, a gente tem que salvar as devidas proporções. O ideal é que as vozes ouvidas nas mídias alternativas estejam também nas mídias hegemônicas, porque a audiência das mídias hegemônicas é muito maior, elas já são mídias consolidadas, com muito mais penetração na sociedade. As mídias alternativas, elas conseguem mobilizar muitas questões e dar vazão a muitas questões, mas atingem um público muito menor, muito mais específico, né? Então tem esse equilíbrio aí que precisa ser feito de qualquer forma. Agora, você pega, por exemplo, o caso da Gracinha, né, uma quilombola que briga na justiça pela guarda de suas filhas e que houve uma série de desrespeitos nesse processo dela, de ilegalidades, foi ofendida, né, por uma das juízas. Agora eu não me recordo se por uma das juízas ou se pelo Ministério Público, mas enfim, o processo dela cheio de vícios, cheio de preconceitos, e essa mulher não conseguia ser ouvida pela grande mídia, foi ouvida pelas mídias alternativas, né, uma reportagem feita pelo Estopim Coletivo em parceria com o Coletivo Maruim, que também faz um trabalho excepcional em termos de jornalismo alternativo. Aliás, fazia, né, também está desmobilizado. Imagino, inclusive, que por questões financeiras parecidas com as nossas. E essa reportagem que nós fizemos com a Maria da Graça, ela ganhou repercussão nacional. Foi reprisada num portal chamado G10, que aborda questões raciais e tem uma penetração muito maior do que o Estopim e o Maruim aqui em Florianópolis. Então, acho que o principal benefício seria esse, assim, a possibilidade de que mais vozes sejam repercutidas, né? Elas já existem, elas já falam, elas já estão clamando por serem ouvidas. Não é que a gente dá voz a essas pessoas como se elas não tivessem, elas já têm, elas só não são reprisadas, né? Só não estão reproduzidas na mídia, e isso precisa ser resolvido. Tem um vácuo aí, né? Um vácuo que a mídia alternativa ocupa. Então, acho que houve uma transformação no próprio jornalismo também, né? A profissão do jornalista, cada vez mais os jornalistas são expulsos das redações, as redações são reduzidas, há cortes e não crescimento nas redações, as áreas não crescem, os jornais não passam a circular mais dias, muito pelo contrário, eles são enxugados, reduzidos, páginas menores, e isso tudo vai desanimando o profissional do jornalismo. E qual é o resultado disso tudo? O jornalismo vai morrer? Obviamente não, porque a demanda por informação, a demanda por reportagem, a demanda por novas abordagens continua existindo nas pessoas, né? Informação precisa ser passada. Então, as alternativas são criadas, os veículos surgem, as iniciativas de jornalistas que se unem para trabalhar aí em conjunto e fazer com que o jornalismo não morra, é que fazem essa mudança de paradigma no jornalismo, né? E também na atividade profissional do jornalista. Eu percebo que jornalista na redação é uma minoria. Tem muita gente trabalhando no marketing, por exemplo. Eu sou um exemplo de jornalista que saiu da redação e foi entrar no marketing, e que tem no jornalismo alternativo, no jornalismo independente, uma forma de continuar exercendo o jornalismo, né? Então, sem dúvida, essas transformações todas, elas têm um impacto negativo, que é o jornalista é afastado da redação, mas tem um impacto positivo, que é novos produtos surgem, novas iniciativas surgem, novas linhas editoriais surgem, e você tem aí um conjunto de publicações um pouco mais heterogênea do que há 5 anos atrás, vamos dizer. Encontrar uma fórmula para arrecadar e para pagar com dignidade os colaboradores que exercem o jornalismo, porque muitas iniciativas podem ter um caráter amador, podem ser aquela vontade do jornalista de atuar, mas há profissionalismo, entende? Há gente de muito valor, de muita competência na mídia alternativa, inclusive pessoas que saíram das redações, que têm experiência no jornalismo hegemônico e que podem contribuir ainda para um jornalismo mais amplo, para a sociedade, né?
E essa é a principal questão que precisa ser resolvida, porque jornalistas dispostos a criar iniciativas existem, elas são das mais variadas, são iniciativas muito criativas, que contribuem muito para um jornalismo mais amplo, como eu disse anteriormente, só que elas precisam de respaldo, e nesse caso é o respaldo financeiro, né? O respaldo financeiro hoje é que te faz conseguir atingir a audiência. Nós temos um boom de iniciativas na internet, de pessoas que brigam por espaço na internet. Sabemos que há uma série de técnicas aí, eu posso citar SEO, né? Que fazem o seu site aparecer, ser mais visto, ser encontrado no Google. No entanto, se você não investe, né, se você não dá um suporte financeiro tanto para o jornalista, né, para ele ter um lucro, vamos falar dessa forma, um lucro, não é feio você querer ter lucro no jornalismo, muito pelo contrário, todas as outras profissões têm isso como pressuposto, né? A gente ama o jornalismo, adora o que faz, mas também precisa receber dignamente por isso. E essa questão precisa ser resolvida com urgência, porque senão as iniciativas morrem, os profissionais são absorvidos pelo mercado, são absorvidos pelo marketing, como aconteceu comigo e como acontece com outros colegas. Então, para o futuro do jornalismo independente ser sólido, é necessário resolver a questão financeira, é necessário de respaldo financeiro. Dinheiro. Então precisamos brigar sim para que o jornalismo alternativo se consolide como uma alternativa viável, inclusive, né?